Quero trazer para vocês aqui, por exemplo, porque às vezes a gente se pergunta, mas por que essas coisas têm acontecido? Por que tudo isso? Porque eu escuto uma pregação, eu assisto uma pregação de um adúltero e eu me edifico, eu choro sem saber que ele está vivendo em pecado. Porque às vezes eu caio na unção e recebo profecias de alguém que está roubando. E nós muitas vezes não entendemos como pode acontecer isso. Porque geralmente quando a pessoa ela está vivendo de uma forma errada, a unção ela desvanece, ela vai, aí a gente começa a justificar, olha para o templo de Jerusalém, olha o que Ezequiel diz, ele diz o seguinte, que a glória saiu do templo, foi para a porta, depois foi para o monte, é como se a glória saiu daquele lugar, a glória de Deus. Olha para o ser humano, por causa do pecado, o homem perdeu a glória de Deus, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus por causa do pecado, mas como justificar? Como falar desses acontecimentos? Como entender alguém que está lá pregando como homem de Deus, mas está por trás fazendo coisas que são contrárias à palavra de Deus? E agora é o momento de nós entendermos, amados, que não é para estarmos apontando, mas é para estarmos clamando a Deus por um avivamento, clamando a Deus pela transformação, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha com a sua graça sobre as nossas vidas. A sua misericórdia. Porque nós precisamos da misericórdia do Senhor. Nós precisamos que Ele venha sobre nós. Precisamos que o Senhor verdadeiramente, Ele traga aquilo que está oculto, que venhamos a viver uma vida verdadeira, como Jesus ele nos ensina, como Jesus ele viveu aqui na terra, como exemplo para nós, como um homem. Mas ainda não respondi a pergunta, eu vou aqui, o texto que eu ia abrir no início aqui, em Romanos capítulo 11, Romanos 11, verso 28 e 29, diz assim, porque os dons, o 28, quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, falando dos judeus. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Agora, como é que nós vamos entender isso? Falando de Israel. Olha, eu não sou a favor de da teologia da substituição, onde diz que é a mesma teologia do pacto, do novo pacto, que diz que não existe mais promessas para Israel, as promessas que foram direcionadas para Israel, elas foram transferidas para a igreja. Eu acredito que as promessas para Israel, elas continuam válidas. Por exemplo, Israel foi restaurado como nação e era promessa, isso aconteceu. Então, muitas coisas vão acontecer. Mas com isso aqui eu não estou querendo dizer que Israel é mais santo do que os gentios, é mais santo do que nós. Os judeus não são santos. Não serão tocados porque eles não serão tocados porque é o povo de Deus. E o que nós podemos fazer da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, mais de 6 milhões de judeus? Judeus pode ser tocado, sim.
Ah, mas as nações oram por Israel. Oram, sim. Mas isso não quer dizer que eles são mais santos. De maneira nenhuma. São homens como nós. E nós, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo faz o seguinte. Ele diz o seguinte, que tanto judeus como gregos, como gentios, agora em Cristo se unem. Em Cristo. Ou seja, a solução para os judeus é Cristo, a solução para os gentios também é Cristo. Eles não são melhores do que você, do que nós. Mas Deus fez promessas, firmou promessas com eles, promessas irrevogáveis, por causa dos patriarcas. Agora, onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, eu quero que você entenda é que Deus não muda de propósito com respeito ao seu chamado. Deus chama e ele não muda de propósito. Deus chamou Israel e Deus não mudou de propósito com Israel. Embora Israel estivesse nessa época vivendo uma vida de incredulidade, Deus não mudou com Israel. O propósito de Deus será cumprido na nação. Embora muitos hoje tenham vivido de uma forma errada, o propósito de Deus, amados, será cumprido. Então, o que é que nós podemos tirar com isso? Deus chamou a muitos. Muitos estão vivendo na iniquidade. Mas Deus chamou. Deus tem propósito. Deus não tirou o propósito. Mesmo Deus com o propósito com Israel, Israel passou por um massacre de milhões de mortes. Mas Deus não tirou o propósito. Aí você pode estar falando, mas você está ainda muito subjetivo. Eu vou ser mais claro. Eu vou para Mateus capítulo 7. E vou ler um texto que é conhecido também de todos, que diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Observe o seguinte, a profecia vem através do Espírito Santo. E em nome de quem? De Jesus. Quando alguém profetiza, ele profetiza pelo Espírito. Claro que você pode aqui fazer uma observação, dizer a profecia está relacionada com falar daquilo que foi escrito. O que eles tinham é o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento não tinha nada escrito. As cartas, não. Elas só começaram a escrevê-las quando perceberam que os apóstolos estavam morrendo, porque eles pensavam que Jesus ia voltar na geração deles. E Jesus fala aqui, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, Jesus fazendo menção de muitos, naquele dia, no dia do Senhor. Não temos nós profetizado em teu nome, ou seja, profetizado no nome de Jesus. Senhor, olha, nós profetizamos no teu nome, pelo Espírito Santo. Lembrando o quê? Que a vocação de Deus é irrevogável. Lembrando que Deus fez promessa para o seu povo e vai cumprir as suas promessas. Lembrando que Deus prometeu a terra prometida para Israel, mas morreram no deserto porque não acreditaram. Mas a promessa de Deus se cumpriu. E os filhos daqueles que morreram entraram. Mas a promessa de Deus se cumpriu porque eles entraram na terra prometida. Então, o que Deus nos dá, ele não toma. Pode acontecer isso. Aí ele fala, porventura não temos nós profetizado em teu nome profecias.
E em teu nome não expelimos demônios, no nome de Jesus. Esses camaradas aqui, Jesus falando, olha, eles expulsavam demônios no meu nome. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Milagres, amados, muitos milagres no nome de Jesus. Aí nós temos a resposta de por quê. Muitos profetas, muitos fazendo muitos milagres, mas muitas vezes a vida não está direcionada pela palavra de Deus. Eu estou falando daqueles que estão vivendo ainda numa vida de iniquidade. Não estou falando daqueles que caíram e se arrependeram. E aí Jesus continua falando que no nome dele muitos fizeram milagres. Aí qual é a resposta de Jesus para essas pessoas? Então lhes direi explicitamente, claramente, nunca vos conheci. Falando para aqueles que fizeram muitos milagres, que expulsaram muitos demônios, que profetizaram. E Jesus disse, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, aqueles que estão na prática da iniquidade. Então, amados, aí está a resposta. Não tem aquele ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro? Então, nós devemos tomar cuidado nesses dias. Devemos nos tornar bereanos. Devemos estar atentos com as vozes que nós estamos escutando, com aqueles que estão ministrando na nossa vida, aqueles que estão, de certa forma, nos influenciando. Então, hoje, como sacerdotes, nós podemos interpretar a palavra, nós podemos ler a palavra. Nós podemos ouvir a palavra. Existem muitos livros bons, muitos livros para ajudar e tudo mais. Mas se esse livro não estiver em primeiro lugar na minha vida, aí vai ser difícil. Se a palavra ela não falar mais alto, aí vai ser complicado. Porque ou eu creio ou não creio. A minha regra de fé e prática é a palavra de Deus. E se eu não prezar por ela, e se eu ficar... Eu não estou dizendo que você não vai assistir, não vai ouvir, mas selecione aquilo que você assiste, selecione aquilo que você escuta. Tem muitas palavras bonitas de muitas pessoas aí que estão na mídia, mas que o seu discurso não está condizendo com a sua vida. Deus abençoe você.